Muito bem. Nós estávamos comentando no nosso vídeo passado que íamos citar um caso muito interessante de um pajé norte-americano, de uma tribo norte-americana, com o poder da oração. Além do poder da oração, havia um fato muito interessante, que as pessoas que visitavam esta tribo, segundo foi contado, deveriam levar uma quantidade de milho, mais ou menos uns 5 quilos de milho, de uma variedade diferente, né? Um repórter ouviu a história, coisa e tal, que o pastor fazia chover no deserto e coisa e tal. Ele achou interessante e foi. Se muniu de tudo que era necessário, principalmente a quantidade de milho, né? E se dirigiu. Achou interessante que aquele milho não era um milho comum que se encontrava na região em que ele morava, nos Estados Unidos, né? Aí chegou lá na tribo, o céu aberto, sem um micro de uma nuvem, né? Aí se apresentou, foi muito bem recebido, e coisa e tal, aquilo outro, né? Não, amanhã cedo o senhor descansa, tudo, que amanhã cedo nós vamos, depois do nosso hábito de oração matinal, nós vamos para o lugar aprazado, e lá nós iremos fazer o culto do plantio do milho, né? Tudo bem, passou a tarde, uma tribo muito interessante, muito hospitaleira, né? Já tinha esse hábito, já várias outras pessoas já tinham vindo ali, né, ver esse tipo de fenômeno, tá? Enfim. Dormiu, levantou outro dia, da mesma forma, o tempo estava uma coisa bárbara. O sol a pino, no deserto, na tribo, numa região desértica, né? Falou, meu Deus, aonde será que esse pajé vai plantar esse milho, né? Bom, aí chegou tal hora, vamos então agora fazer a nossa jornada para o local, né? Não era um local próximo, era um local mais distante. Andaram bastante e tal. Chegaram no local, aí o pajé, eles se reuniram, né? E o pajé começou a fazer os cânticos, né? Da chuva. Cantava. Aí pegou um enxadãozinho de porte médio e começou a cavar sulcos fundos no chão. Vários sulcos, cavando, naquela terreno arenoso, né? Cavou, longa fileira de suco, né? Aí ele pegou o milho e saiu jogando nos sucos. Jogando, né? Aí o repórter achou muito interessante. Falou, meu Deus, primeiro lugar, não tem uma nuvem. Segundo lugar, plantar milho nessa profundidade, quer dizer, aí não tem como nascer, né? Quase 10 centímetros de profundidade, né? O milho é plantado quase na superfície, né? 3 centímetros, ele jogou 10 centímetros a mais até, né? E voltaram para a tribo, né? Normal, tempo quente, região no deserto, né? Árido lugar, né? Aí chegou a noite, ficaram mais um pouco à beira da fogueira e tal, aí foi deitar. Altas horas, o repórter começa a ouvir um tocar de bumbo distante, né?
repórter falou, o que está acontecendo, né? Será que eles estão fazendo algum movimento? Eu não fui chamado, né? E aí olhou assim, estava todo mundo quieto no seu local de descanso, né? E os barulhos de trovão tocando. De repente, deságua um temporal bárbaro. Temporal violento. Não vento, mas água. Ele falou que um volume de água como ele nunca tinha visto. Como nunca tinha visto. Entende? Aí é que foi questão de horas, né? Derramando aquela água. Abrandou tudo, levantaram outro dia, coisa e tal, aquilo lá. Ele ficou por 10 dias hospedado. Os caciques e os pajés consentiram a permissão dele por 10 dias. Por que 10 dias? Porque em 10 dias o milho brota. Em 10 dias o milho vai brotar. Ele queria ver o milho brotando, né? No meio do deserto. Aí passaram os 10 dias, eles foram no local, né? 8 dias, 9 dias, eles foram no local. Chegaram lá, eles olharam assim, a terra estava lavada. Entende? Via somente o sinal de onde o pajé tinha feito os sulcos. Por que notava-se? Porque na superfície da terra é aquela sequência de brotos do milho para cima. O repórter ficou boquiaberto. Entende? Os milhos brotaram. Poder do que nós diríamos? Em primeiro lugar, esses caciques, esses pajés, essas criaturas que lidam com a natureza, eles sabem como mexer com a energia. Não tem nem dúvida. Eu, particularmente, vivi essa experiência dentro da família, né? Minha avó era uma benzedeira. Eu tinha também uma facilidade para benzer, né? Para dar o passe, mas eu fazia, como eu vi minha avó fazer de determinada forma, eu fazia a mesma coisa. E na verdade havia até a fé da pessoa, a pessoa recebia aquele benefício, não por mim, mas pela fé da pessoa, pela intenção que nós estávamos mobilizados ali no momento. Entende? Isso dava certo. Mexer com a natureza é uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo perigosa. Por quê? Porque na natureza estão todos os espíritos elementais. Aqueles espíritos que trabalham com a natureza, que mexem com as forças das florestas, das matas, dos rios. Isso é um fato que a gente encontra dentro dos livros, né? Certas regiões são dirigidas e protegidas por determinados espíritos que ali vivem, eles se incumbem de manter uma ordem naquele setor. Esse pajé, por sua vez, tinha essa força de lidar com as energias da natureza. Fez os cânticos, voltou na noite que voltaram, veio aquele temporal grande, entende? E por sua vez, né, passados os dias, o milho brotou. Nós vimos inúmeros casos interessantíssimos
Interessante, estávamos certa vez fazendo um curso sobre mediunidade em uma cidade próxima de Fernandópolis, né? E o local que nós fazíamos o curso era coberto com telhas de alumínio, né? E formou um tempo muito incômodo para o local, porque se viesse uma chuva, o barulho na telha de alumínio é grande e iria, consequentemente, atrapalhar a aula, né? O senhor que estava fazendo a conversa sobre mediunidade simplesmente chegou na porta do galpão, falou assim: que seja tudo pelo amor de Deus, que estas águas se dirijam para os lugares devidos e protejam-nos contra a chuva forte neste ambiente em que nos encontramos. Olha, choveu na região toda ali, mas no local não choveu. Foi coincidência? Foi um fato assim que a gente não deve considerar? Não sei. Só sei que a pessoa pediu, não choveu.